Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Ronde falando, tudo bem? Pessoal, nosso convidado de hoje tem passagens pela GVT, pela BRF, pela Votorantim Cimentos. Hoje é professor da Conquer, atua como Business Intelligence Manager aqui na Integra, atuou fora do Brasil, morou em Madrid, na Espanha, passou pela Índia, pela China, passou também pelo Vale do Silício. Cara, hoje a gente está com Miguel Rodrigues aqui no Portas Abertas. Miguel, muito bem-vindo, cara. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Boa, Miguel. Já captou o bordão do canal. A galera já está acostumada a ver o nosso bom dia, Bonito. boa tarde, boa noite. Excelente. Pessoal, Miguel aqui, eu conheci ele recentemente aqui com a Conquer, né? Nos conhecemos aqui no curso de gerenciamento de projetos. É um cara que, no primeiro momento aqui, já bateu o santo, como a galera costuma dizer, né? E aí eu fiz o convite para o Miguel para ele bater um papo com a gente, contar um pouco da trajetória dele aqui, tem uma vasta experiência fora do Brasil, com gestão de projetos, então a ideia é conhecer um pouco, óbvio, do Miguel e como que é tocar projetos, como é viver no mundo corporativo fora do Brasil e outra, né? O cara decidiu voltar, então por que também, né? Tem muita história aqui para a gente contar. E aí, Miguel, queria começar que você contasse um pouquinho dessa trajetória, cara. Como é que começou a tua carreira? Como é que você foi parar fora do país? Voltou? Conta um pouco para a galera dessa trajetória. Cara, vamos lá. Eu pensei várias vezes como contar essa história, não cheguei a nenhuma conclusão, cara. Mas vamos lá. Porque a minha carreira, ela foi acontecendo, né? Não teve assim um baita planejamento. Ah, eu quero dar esses passos e vamos indo, né? Então, quando eu comecei a faculdade, foi muito naquela, não faço a mínima ideia de que curso fazer. Assim como talvez muita gente, nossa, tinha zero referência. E o que foi muito bom, né? Porque eu fiz administração, um curso que eu gostei, gosto pra caramba. E aí na faculdade, né? Eu não sei se é assim hoje em dia, mas os antigos vão lembrar que tinha um painelzão verde na parede que o povo ia lá e espetava as oportunidades de estágio, né? Que tinha nas empresas na época, seja CEE, IEL, enfim, né? Tem N empresas que fazem esse tipo de serviço. E era aquela galera olhando ali, né? Era aquela corrida para conseguir bons estágios no começo da faculdade, naquela expectativa de ser efetivado, né? De acontecer alguma coisa ali. E não era muito diferente, né? Eu sempre ia lá e ficava lá, que nem um corvo ali, né, cara? Olhando aquele negócio, anotando, tirando foto, não tinha, né? Anotava no caderninho ali. E aí eu consegui uma vaga de estágio em uma empresa semi-estatal. Foi a minha primeira experiência, assim, de trabalho mesmo, mais administrativo. Cara, fui na Renner, comprei roupa, né? Aquela coisa toda. Não tinha roupa para trabalhar em empresa. E foi muito legal, né? E eu sempre fui muito competitivo. Hoje mais controlado, mas antigamente era competitivo pra caramba. Aí eu começava a olhar, né? Pô, quem são os estagiários que mais se destacam aqui, né? O que essa galera aí faz de diferente? E ia tentando equiparar ali, né? A ideia era ser melhor, entregar mais, conseguir me destacar. E isso foi acontecendo com o tempo, né? Eu comecei a aparecer mais ali entre os estagiários na época, só que aí eu percebi também que esse negócio de estatal, semi-estatal, não tinha muito a ver comigo. Nada, na verdade, nada contra a galera que curte esse universo, mas eu vi que não era o que eu queria de carreira, né? E aí eu comecei a mirar nas grandes empresas. Então, eu sou de Curitiba, pô, Votorantim, Volvo, ALL na época, GVT também estava aparecendo bastante, comecei a mirar nessas empresas. Para você ter ideia, cara, eu imprimi o logo de cada uma e eu colei no teto do meu quarto, né? Então, eu acordava todo dia de manhã, cara, já mentalizando ali, né? Já ficava olhando aquele Miguel, negócio. Né? desculpa te interromper aqui, mas eu acho que isso, cara, é um item muito bom para a galera que está no começo de carreira, né? Às vezes a galera esquece disso, cara. A força mental de você ver algo todo dia, cara, aquilo te motiva absurdamente, né? Então, assim, muitas vezes, né, no começo da carreira, aqui, na pouca idade, cara, você não sabe ainda o que é inteligência emocional, o que é mentalizar um objetivo, né? E concretizar isso em fatos reais. Então, ver um logo ali, ver uma imagem de algo que você quer, seja trabalhar numa empresa. Eu vou falar que eu tinha esses, mas era com carros, tá? Cara, eu tinha um carro que eu queria ter colado na parede ali, eu olhava todo dia quando acordava, falava, cara, um dia vai chegar lá, e esse dia chegou. Então, acho que esse poder de você mentalizar vendo algo, né? Você olha e fala, putz, eu preciso lembrar que o objetivo é esse, um dia eu vou chegar lá, né? Acaba motivando você a conseguir e indiretamente você vai fazendo e você nem percebe, né? Você está correndo atrás de um sonho ali, você nem, às vezes até intrinsecamente. Mas desculpa, e aí, como é que foi Não, cara, mentalizar isso? eu acho que é muito disso, né? Eu acho que quando você junta imaginação com ação, as coisas vão acontecendo.
E aí, momento curiosidade, cara, foi bem nessa época que saiu aquele livro O Segredo, não sei se vão lembrar desse negócio. Cara, eu li esse treco aí, né? Vi o filme e tal, e aí nada fenomenístico, né? Sei lá, mas eu comecei a estudar muito esse negócio aí de energia positiva e tal, né? Li muito, li várias fontes. Pensei, pô, testar não custa, né? Vai que de alguma forma funciona. Então, eu ia muito nessa pegada de tentar de alguma forma visualizar, né, imaginar onde que poderia estar atuando, o que que poderia fazer e começar a trabalhar para que isso acontecesse, porque só imaginar também não resolve, né? Você tem que pensar, pô, o que que eu preciso para chegar lá? Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Quando você imagina alguma coisa, uma posição, um cargo, seja lá o que for, você imagina onde você quer chegar, né? E aí você consegue fazer a engenharia reversa e pensar de trás para frente. Opa, o que que eu preciso para chegar lá? Em informação, soft skills, seja lá o que for. E aí a coisa começa a acontecer. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a mirar nessas empresas. Só que faltava algumas coisas ainda. Eu brinco sempre que a melhor entrevista que eu fiz na minha vida, cara, foi na Kraft, que agora é a Mondelez, né? Aqui em Curitiba. Eu consegui uma entrevista na Kraft, né? Isso, meu Deus, 2000 e bolinha, né? Faz muitos, muitos anos. E falei, pô, que legal. Não, cara, é comigo. Pô, vou, né, me preparei ali, pô, fiz o raio-x da empresa, estudei tudo que eu consegui encontrar de notícia e tal, e beleza, eu estava na entrevista ali. E sabe quando que você acha que está indo bem? Não, pô, tá indo bacana, tinha umas dinâmicas ali, eu falava bem na época, assim, então conseguia me destacar um pouquinho, né? Falei, pô, acho que vai dar boa. Aí chegou no final da entrevista, a Daisy, ó, não esqueço o nome, a Daisy falou, ó, agora a gente vai para a etapa em inglês, beleza? Cara, eu falava zero inglês na época, mas zero. Era the books on the table. Momento constrangedor da vida, né? Aí, obviamente, eu não passei, lógico, mas foi muito bom porque eu aprendi, pô, inglês, né? Tem que correr atrás desse negócio aí. Quantos Cara, anos você dali para tinha mesmo? frente, eu tinha 19 anos, 18 anos, por aí, por aí. E, cara, eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Gosto muito, tenho muito respeito, mas, putz, não era aquele foco em inglês, né? Era muito aquele negocinho verbo to be ali, nada muito estruturado, e grana para curso na época também não tinha, né? Então, assim, você vai se virando. E aí, depois do episódio fatídico ali da entrevista, cara, comecei a estudar horrores. Eu tinha um baita trajeto de ônibus à noite para ir para casa da faculdade. Cara, ia lendo, ouvindo podcast, no meu MP3 da Foston, aí os antigos vão lembrar também desse negócio. E aí o tempo foi passando, eu fui aprendendo, né? Fui estudando, chegou uma hora que, opa, não, cara, isso tá bacana, vou parar de me preocupar com esse negócio, né? Mas aí antes ainda, eu não passei na Craft, comecei a estudar inglês, aí eu consegui uma entrevista de estágio na Votorantim, né? Foi a minha primeira passagem pela Votorantim em estágio. E aí, cara, mundo novo. Eu tinha zero referência que o mundo era tão grande assim, em quantidade de países, né, em uma mesma empresa, quantidade de cidades, era um universo totalmente novo, né? Fiquei ali deslumbrado. Falei, pô, gostei, hein? É isso que eu acho que eu quero para minha carreira, conseguir ter contato, ter interação com muita gente, possibilidades até de pô, morar fora, alguma coisa do tipo. E adorei, cara. Pô, foi um estágio muito bacana, mas aí, como já diria Joseph Klimber, né, a vida é uma caixinha de surpresas, isso foi em 2008. E aí, para quem lembra, ou para quem ouviu falar, 2008 a gente teve uma baita crise financeira, né, puxada uma crise imobiliária americana, impactou o mundo inteiro e não foi diferente aqui no Brasil. Então, era uma grande incerteza de como essa crise impactaria os negócios, né? Para minha sorte, ou para o meu azar, eu acho que mais para minha sorte, bem nesse ano mudou a lei de estágio, né? Porque antes eram 8 horas por dia, tal, não tinha tantos benefícios, e com essa mudança de lei, aí mudou a carga horária para 6 horas, entraram benefícios aí no cardápio, e bem nessa época, a Votorantim deu uma brecada nas renovações de contrato, porque era muito novo ainda, né? Como seria, como funcionaria, se ia durar ou não. Então foi aqui primeiro banho de água fria na carreira, né? Na vida. Eu queria muito ficar, gostava muito da empresa, mas acabou dando ruim. E aí, eu tinha muitos amigos, eu acho que isso é importante, né? A empresa vai, empresa vem, carreira vai, carreira vem, mas as pessoas que você conhece no meio do caminho é um negócio muito legal. E aí a galera que trabalhava comigo na Votorantim na época, eles me indicaram na GVT, que na época era uma startup aqui em Curitiba, mas era uma startup gigantesca, né, de telecom, que crescia 30% ao semestre. Então era um negócio monstruoso.
Tanto que na entrevista, quando eu fui para a GVT, a pessoa que me entrevistou, Angelito, ele ainda brincou, né, cara, ó, eu recebi seu currículo de umas 3 fontes diferentes, então não vou nem perguntar quem te indicou, mas o currículo chegou aí de umas 3 pessoas. Então, opa, legal, bom sinal, né? Aí a gente conversou, tal, e eu passei na GVT, fiquei na GVT quase 3 anos. E foi uma Meu, experiência total. Opa, manda. deixa eu só te interromper aqui, porque eu acho que tem um gancho bacana para quem está ouvindo esse bate-papo, que é o seguinte, você falou rapidamente, cara, acho que esta é a prova maior do que assim, as pessoas às vezes ficam apegadas à empresa, não, eu amo essa empresa, eu amo isso, aquilo, você pode até ter esta paixão, mas lembre-se que as empresas são feitas de pessoas, né, e esses relacionamentos, eles perduram e duram na intensidade que você se dedica para eles, né, então, assim, se alguém te indicou, né, as 3 pessoas que te indicaram da Votorantim pré-GVT, é porque elas tiveram uma boa experiência contigo, é porque você tratou elas bem em algum momento, porque você serviu alguém, porque você gerou algum resultado, porque você foi uma boa pessoa, minimamente ali, numa relação em algum momento no passado, né? Então, eu acho que esse é um fator muito importante, principalmente para quem está no começo de carreira. Cara, faça elos de verdade, assim, né? Não seja interesseiro. Você comentou isso na nossa última aula aqui que a gente teve junto, né? Cara, não seja interesseiro, né? Esteja ali aberto, seja legítimo, verdadeiro na tua relação, porque isso vai perdurar. E isso, como diz o próprio nome do nosso canal aqui, vai te abrir portas em algum outro momento lá na frente, né? Então, eu acho que essa é uma dica bacana para quem está ouvindo, que, cara, não se apega só à empresa, mas se apega ao quanto que você está se dedicando às pessoas, obviamente, né? A gente não deve trabalhar só pelas pessoas, mas essas relações vão te ajudar ao médio e longo prazo, com certeza, como foi o teu caso aqui que te abriu uma porta na GVT, né? Eu acho que isso tem muito a ver, porque eu acho o grande ponto, e aí não importa em que área você aplique ou como você aplique, e eu ouvi essa frase por uma grande amiga minha, eu não sei qual é a fonte original, mas eu ouvi por ela, que a primeira coisa a fazer é se mostrar interessado, né? E não querer parecer interessante. Então, ser interessado mesmo em aprender, entender as dificuldades, como funciona, por que assim, por que não é. E aí, quando você faz isso, cara, dificilmente as pessoas vão se opor, né? Não, não quero te ajudar, não quero te ensinar isso, não quero compartilhar isso contigo. Pode acontecer? Pode, mas acho que a chance é muito pequena, né? Eu sou meio nerd, tá? Tem quem curte Harry Potter aí, que Hogwarts nunca nega ajuda a quem bate a sua porta, né? Eu acho que é a mesma coisa no mundo corporativo. Se você se coloca ali disponível, né, tanto para aprender como para ensinar também, acho que as coisas vão acontecendo. E não importa qual seja a logomarca, qual é o setor que você trabalha, eu acho que isso funciona também. Porque se você trabalha legal, né, e claro que, cara, não é um universo de assistencialismo, coisa parecida, né? É uma empresa precisa de resultado. É isso. Claro que não é só isso, né? Tem um baita propósito por trás, como as coisas funcionam, mas se você entrega, né? Se você entrega resultado, você trabalha legal, se você entrega do jeito certo, porque tem o jeito certo e o jeito errado, né? Pô, o jeito certo. E se você coloca uma boa energia em cima disso, a chance de dar errado, na minha humilde opinião, cara, é quase zero, né? Talvez as coisas não aconteçam na velocidade que você quer, mas aí é outros 500, né? O fator tempo, ele depende de muita coisa, mas que as coisas dão certo, né? E eu sempre fui nessa pegada. Então, pô, quanto mais eu entregar, quanto mais eu trabalhar, quanto mais bem feito eu fizer, e quanto mais pô, uma energia bacana eu colocar em cima disso, e a energia positiva que eu falo não é nem humor ou ser líder de discussão, nada disso. É realmente você curtir aquilo que você está fazendo, né? Você entregar com uma pegada diferente. Que você pode entregar, ok, e você pode realmente entregar aquilo. Eu acho que Né? Você tá ali e, cara, de corpo presente, né? Você tá envolvido naquilo que você tá fazendo, né? cara, isso é muito percebível, assim, as pessoas percebem isso. Eu tenho umas manias, né? Quando eu entrei na GVT, por exemplo, até mesmo na Votorantim, eu não sou especialista, né? E confesso que eu nem quero ser. Eu gosto muito de ser generalista, né? Eu gosto de entender como as coisas funcionam, né, no quadro e conectar. Então, a minha formação, ela é generalista, né? Eu sou administrador. E passei por empresas muito especialistas, né? A Votorantim, indústria cimenteira, ela tem um mercado bastante especialista. A GVT, telecom, pô, também, né? Bastante especialista. Mas a minha preocupação nunca foi em ser especialista, mas sim, pô, estudar aquilo que eu preciso. Eu sempre gostei muito de estudar. Então eu Cadê Telestrat começava, atrás de você? cara, eu acho que sim, eu devo muito a essa galera que está aqui atrás. Por quê? Né, muitos deles até vieram da época da GVT, porque tinha um sebo, né?
Sempre loja de livro, o livro lido, ficava bem embaixo do prédio da GVT. E, cara, eu sempre parava lá na hora do almoço, antes de entrar ou na hora de ir embora, e ficava vendo as opções ali, pô, o que que tem, né? E pensava nas coisas que eu estava fazendo no trabalho. Era alguma coisa que tinha a ver mais com comunicação, oratória, eu já ia direto e já ia ver o que eu poderia estudar em cima disso. Estava em um processo de negociação, né? Eu tenho uma formação muito forte em negociação, porque passei pela área de suprimentos e compras durante muitos anos. Então, também, pô, o que que é referência? Eu gostei muito de ler biografia, né? Porque, assim, tem aquela... é, quando você aprende com essa galera também, o que eles fizeram, como eles fizeram, você começa a perceber que não tem muito limite na vida, né? O X da questão é até onde você quer ir, né? E o quanto você aceita dar em troca, porque as coisas não vêm de graça, pede dedicação, pô, pede suor pra caramba. Durante a minha carreira, durante boas épocas, foram pouquíssimas horas de sono por noite aí, mas não por sofrimento. Ah, meu Deus do céu, eu preciso... Não, eu realmente gostava, eu curtia, curto ainda. Eu, cara, ia ler, estudar, pesquisar, assinava revista, assinava site, cara, era bem louco. E aí as coisas começam a aparecer também, né? Claro que a minha formação não é engenharia civil, mas de certo modo eu conseguia absorver conhecimento para ter boas discussões com a galera de engenharia, mesmo sem ser engenheiro. E a mesma coisa para outras cadeiras técnicas, né? Mas aí você foi para a GVT e aí voltou para Votorantim? Como que foi essa migração aí? Eu passei quase 3 anos na GVT, né? E Fazendo o passei por quê? suprimentos. Oi? Suprimentos? Suprimentos. Eu comecei em suprimentos e minha última passagem foi foi inteligência de marketing. A gente chamava na época de planejamento de marketing, que era Legal. preço, praça, produto, né, promoção. Pô, a Quatro GVT ia P's, entrar né? em uma nova... Os quatro tradicionais P's. É isso, né? Pô, a GVT ia entrar em uma nova cidade, uma nova operação. Pô, estudar demografia, né? Qual é o perfil daquela região, qual seria o preço que poderia entrar, enfim, concorrência. E foi a área que eu mais gostei. Eu sempre gostei muito de matemática, fazer conta, projeção. Então, ali eu percebi que eu poderia juntar as duas pontas, né? Juntar a parte de negocial, de supply e também com a parte de inteligência competitiva. E aí, nesse final, eu recebi uma proposta para ir para a Sadia, que na época estava bem ali entre a fusão com a Perdigão, se tornando a BRF. Né? Passei alguns meses na Sadia, pô, bacana, conhecendo um universo diferente, alimentação, também uma empresa com operação no mundo inteiro, mas eu sempre tive um love gigante pela Votorantim, né, cara? Gostava pra caramba. E bem nesse meio tempo, um colega meu que trabalhou comigo na Votorantim, pô, amigaço, parceiraço, Sandro, ele me ligou. Cara, eu tô com uma vaga, tô construindo uma área aqui na Votorantim, tem uma vaga assim, assim, assado, que, pô, será que você não tá afim de participar? O salário era até menor do que eu ganhava na Sadia na época. Falei, cara, Votorantim, acho que é agora, acho que é minha chance, eu vou nessa. Pra casa. E aí, é minha casa, pô, eu gostava, queria voltar, e aí participei do processo, né, e voltei para Votorantim. E nessa época, a gente estava em um processo muito grande de expansão, né? Construindo fábricas novas. Era um momento bacana de economia, aquecido, e a gente estava construindo aí novas fábricas no Brasil inteiro e também em diversos países. E aí eu comecei fazendo aquilo que ninguém gosta de fazer, né? Processo chato, papelada, contrato, enfim. Mas, de novo, também enxergando como aonde que eu posso chegar aqui na Votorantim, né? Então, tem pedágios na vida que de vez em quando faz parte. E, cara, eu falei, vou meter a cara nesse negócio aqui e para cima, né? Então, fazia muito bem feito, pelo menos na minha visão, aquele negócio também que ninguém queria fazer, né? E aí as coisas começam a acontecer também. E a mesma coisa, quando você se coloca interessado. Eu não entendia de cimento, talvez até hoje eu não entenda como especialista, mas eu conheci muita gente bacana que conhecia e entendia muito de processo produtivo, fábrica, operação. Deixa eu só fazer outro gancho aqui que você falou um negócio muito importante, cara. Eu acho que isso é um diferencial que... Você falou dois itens aqui, mas eu vou puxar o primeiro. Cara, fazer o que ninguém quer fazer o trampo chato. Cara, toda empresa vai ter isso, todo cargo vai ter coisa que, meu, é um pé no saco. Você não quer fazer, é chato. Mas, cara, então faz o seguinte, faz da melhor maneira possível. Faz de um jeito que você não vai ter que fazer isso aqui nunca mais, né? Tenta acabar com a atividade. Cara, eu Se costumo livrar desse negócio. Cara, você quer se destacar? Pega um negócio que ninguém quer fazer, que é chato, que é demorado, e, meu, e dá um jeito de acabar com isso, dá um jeito de eliminar. Vou contar um case que não é meu, tá? Mas de uma amiga minha aqui, a gente trabalhava na Porto Seguro, e, cara, a gente tinha uma máquina de assinar cheque.
Cara, e tinha que preencher cheque por causa da operação lá de consórcio e tal, uma papelada, burocracia e tal. Cara, era um inferno. A máquina, imagina uma impressora matricial, né? Aquele pam, 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 pam o tempo todo. Cara, veio a pandemia. Pergunta se a máquina de cheque existe. Acabou, a gente foi forçado a acabar com aquele processo. E a gente já foi lá e achou um jeito, né? Então, cara, acho que essa é uma dica bacana para quem tá ouvindo também, que assim, meu, você tem uma atividade chata, se dedica a ela. Meu, me enfia de cabeça ali 1, 2 semanas, um mês, estuda aquele negócio e acha um jeito de acabar com ela. Você vai ver que você vai livrar horas da empresa, você vai economizar custo de alguém que ficava parado ali executando, e você se livra de uma atividade chata também, né? Mas desculpa, te interrompi. Não, eu acho que é exatamente isso, né? Porque vai um ponto importante também. A atividade chata, ela existe por alguma razão, né? Pode ser por uma improdutividade, então ela poderia ser automatizada, cancelada, anulada, não importa. Ou não, ela é necessária e tem um propósito muito forte, porque se ela não acontecer, vai impactar em alguma coisa lá na frente. Então, o primeiro passo é sempre entender o porquê das coisas, né? Por que que isso acontece? Por que isso acontece dessa forma? Tem muita gente que já chega querendo mudar o mundo, né? Mas calma, entende por que isso acontece. Talvez tenha um motivo bom por trás, ou talvez não. Talvez seja aquela velha do jabuti em cima da árvore, né? Tá lá, alguém colocou o tal do jabuti lá em algum momento e tá lá. Então, sempre eu passo de entender. E para entender, também existem duas formas, né? Ou você vai nas suposições, eu acho que é assim, e morre na tua opinião, ou você conversa com as pessoas também para tentar entender. Então, por que que é assim, né? Porque nasceu em algum momento, foi alguma demanda pontual e depois o negócio continuou, para entender, né? E eu fui muito nessa pegada de, pô, por que que é assim? Era meio chato no começo, e aí você vai aprendendo, né? Eu era meio mala na época, porque aquela, né? Molecão, super novo, era super competitivo, então talvez até passasse uma imagem de arrogância, assim. Acho que com certeza passava, né? Porque aquele cara, eu vou resolver esse negócio, não quero nem saber, eu vou resolver, eu vou entender e vou dar um jeito. E nem todo mundo te interpreta da mesma forma, né? Então, com a maturidade, com o tempo que vai passando, talvez você percebe que talvez o jogo de cintura ali seja importante, então tem coisas que com certeza eu faria diferente. Mas foi muito nisso, de tentar entender e tentar propor uma solução e ir mexendo as coisas aos poucos. E, de novo, foi dando resultado, né? As coisas foram aparecendo, a gente foi conseguindo entregar, sempre tentei envolver, não fazer as coisas sozinho, né? Aquela, de novo, né? Sozinho talvez você vá mais rápido, mas com galera, com equipe, com gente, você consegue com certeza ir mais longe. E aí as coisas foram acontecendo, eu comecei a me destacar, eu era na época comprador júnior, né? Muito rapidamente fui para pleno, de novo muito rápido fui para sênior, então foram mudanças rápidas, né, de cargo em um curto espaço de tempo. E aí você começa a entender que existem possibilidades ali, né, de coisas que você pode fazer. A Votorantim é uma empresa global. E eu sempre pensei, cara, eu quero pra caramba ter uma experiência internacional. Mas por enquanto era só um sonho distante, né? Sei que existem operações internacionais, mas pô, nossa, deve ter um chão pra caramba aí até chegar lá. Mas aí você vai entregando e é muito bacana que as empresas sempre têm aqueles papos de carreira, né? PDI, plano de desenvolvimento individual e por aí vai. E eu comecei a deixar claro no meu PDI, né, conversando com os meus gestores, que eu tinha duas grandes vontades quanto carreira, que era ter uma experiência internacional, né, trabalhar fora, e ter uma posição de gestão, né? E se tivesse que escolher uma ordem, primeiro seria experiência internacional e depois uma cadeira de gestão. Mas até então é um negócio muito distante, né? Pô, mas quando isso vai acontecer? Não sei. Eu acho que você ia falar alguma Vou fazer uma coisa. pergunta aqui, Miguel. Que eu acho que aqui é um pulo do gato sensacional para a galera que está ouvindo. Quantos anos você tinha, né, nesse momento de fazer esse Ah, PDI, ter essa clareza? Uns 25, 26, por aí? não, menos, porque eu fui para fora com uns 25, 26, tinha uns 23 anos, eu acho, por 23 aí, anos. Cara, mas aqui eu 24. acho que tem um ponto muito importante. Às vezes as pessoas, elas são influenciadas pelo meio, pelo contexto onde elas estão, e elas ficam meio perdidas. Não, o que vier eu aceito. Não, eu quero ser promovido. Às vezes a pessoa está tão focada, eu quero ter um aumento de salário e tal, eu quero melhorar minha renda, porque vem de uma origem mais simples. Mas, cara, na hora que você trilha esse caminho, né, na hora que você escolhe qual que é a tua rota, você começa a direcionar, igual você acabou de falar, cara, eu quero ser um dia gestor, mas antes eu quero ter uma carreira internacional. Então, o primeiro passo é esse e depois eu vou focar nesse outro. Você vai enchendo a tua mochilinha, né, de experiências para chegar lá. Às vezes a galera deixa muito aberto e, cara, quando você deixa muito aberto, os outros decidem por você. E aí você pode cair numa posição, numa área que vai te frustrar, que não vai te gerar aquele resultado, que você não vai estar com essa energia de fazer as coisas acontecer.
Óbvio que às vezes vem grandes surpresas, você foi parar no área e você, meu, você se descobriu ali, falou, putz, é isso. Mas, cara, quando você tem um pouco mais de clareza, isso te ajuda a trilhar o teu caminho, né? A guiar a tua rota. E eu acho que você falou aqui no começo da tua fala um item muito importante também. Se apoiar nos outros, né? Não aprender com os outros, perguntem, né? Pergunta para as pessoas, meu, como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? E aí você vai somando na tua cabeça ali, você vai guiando o teu caminho. Mas desculpa, você estava no momento do Não, PDI ali, de definir, isso. cara, quero ir para fora? E não era nem definir ainda, era mais, vem aquela pergunta, né? Mas e aí, o que que você enxerga, né? Por próximos passos e tal. E eu sempre tentava colocar a régua mais alta possível, mesmo parecendo no começo ser um sonho meio distante, né? Porque aí você começa a trabalhar para que as coisas aconteçam. Porque se você coloca a régua baixa, é fácil de você alcançar, né? Ou muito, na mediana, talvez todo mundo coloque a régua na mediana. Então, pô, coloca alto e vê que as coisas acontecem. E o negócio importante também, cara, são os gestores, né? Talvez você não concorde com eles na época ou no momento, mas quando você olha para trás e conecta os pontos ali, pô, os caras tinham razão, né? Realmente, sim, talvez naquele momento foi o melhor movimento. Quando você olha para trás e conecta, as coisas fazem sentido. Então, pegar esse apoio dos gestores também é importante, porque é uma galera que quer o teu bem, né? Se eles estão em cadeiras de gestão, pontos positivos existem, né? Claro que você aprende muito como fazer e como não fazer, mas eu acho que ter como referência o teu time, teu chefe, os seus líderes é um negócio importante. E é um negócio que eu tentei fazer muito, embora tenha dado muito dor de cabeça para eles no meio do caminho, com certeza. Mas a gente aprende pra caramba, né? Eu sempre colocava isso, eu quero muito uma experiência internacional. Pra caramba. Né? E quero muito ter uma cadeira de gestão, né? Na ordem de verdade, primeiro eu quero ter essa experiência internacional. Porque não adianta nada aparecer uma oportunidade bacana só e você não está preparado. Não adianta, né? Você jogou isso pelo ralo, não vai resolver. Então você tem que pensar quais são as possibilidades e o que eu tenho que ter nesse meio do caminho para me preparar para isso. Seja aprender um novo idioma, aprender alguma expertise, algum soft skills, não importa, né? Mas já quando aparecer a oportunidade, ser você. Você está pronto, né? Não tem muito para onde correr. Miguel, tem um negócio aqui, cara. Você não é a primeira pessoa que passa aqui no Portas e fala sobre isso, tá? A gente entrevistou a Camila. Vou deixar o link aqui na descrição também para quem estiver vendo esse teu vídeo. Ela é executiva do Google, executiva comercial do Google. Eu conheci ela no Mercado Pago. Cara, e ela vem de uma origem extremamente simples e ela falou muito, muito sobre o quanto o inglês e o quanto o espanhol abriram portas para ela. E, cara, eu tinha ali meus 19, 20 anos no começo da faculdade, e, cara, isso era 2005, não, minto, 2006, 2007, os professores falavam muito, cara, você precisa estudar inglês, você precisa falar outro idioma, tal. E essa é uma coisa que, no meu ponto de vista, que ela não se perde, assim, isso não se elimina com o passar do tempo, cara. Você ter uma fluência em outro idioma, não necessariamente uma fluência, mas você conseguir se comunicar, seja no inglês, seja no espanhol, né, as duas línguas mais faladas no mundo, cara, isso vai te abrir portas, isso vai te gerar oportunidades. Porque é o que você está falando, né? Não basta surgir oportunidade. Igual você comentou do estágio aqui, toda entrevista, cara, tá mandando super bem, tô seguro, então agora vamos para o inglês e aí, então, faltou repertório, faltou vocabulário aqui. Então, cara, eu acho que o idioma é algo que não importa a idade, não importa o cargo, não importa a posição, cara, tenha, porque ele vai te ajudar em algum momento, né? Eu até hoje, fazendo a retrospectiva, porque assim, a minha origem também é super simples, meus pais são da roça, aquela coisa toda. Então, eu não tive também de casa aquela baita referência executiva ou possibilidades de carreira ou coisa assim, até porque meus pais não conheciam, né? É um universo que até hoje eu acho que eles não entendem direito. Quando eu vou explicar para eles o que eu faço, é sempre aquele ponto de interrogação na cabeça, assim, né? Então, você vai aprendendo no caminho. Você vai dando de cara com as oportunidades de alguma forma, e você tem que estar preparado para isso, né? Caso contrário, o bonde passa e você não consegue embarcar. Então, assim, o inglês é um negócio que vai ser útil, não importa a tua vida pessoal ou profissional, né? Fazer uma viagem bacana, trabalhar em outro país, é fato. O Excel é algo que as pessoas deveriam dar muito valor também, porque, claro que não é só o Excel, né? A gente fala de raciocínio lógico. Você conseguir pegar um monte de informação, né? Sintetizar tudo isso e dar uma recomendação, ou chegar a uma conclusão, né? Vamos nessa linha, vamos para esse produto, vamos para esse mercado, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Então, o Excel, na verdade, é uma ferramenta, né? Que poderia ser Power BI, poderia ser um papel de pão, não importa, mas tem esse poder de síntese e chegar a alguma recomendação. Só chegar na recomendação talvez não adiante muita coisa, né? Você tem que conseguir vender e comunicar isso da forma correta. E aí, PowerPoint, querendo ou não, nas empresas, ainda é a principal ferramenta.
Então, assim, eu acho que são coisas que as pessoas deveriam estudar e se dedicar. Oratória, a mesma coisa, né? Chegou numa uma apresentação bacana, está conseguindo comunicar a ideia daquilo que você estudou, aquilo que você analisou, legal. Mas só apresentação não adianta, né? Você não vai mandar isso por e-mail, você tem que apresentar isso para alguém. Então, você conseguir ter uma comunicação bacana, oratória, saber falar, mostrar quais são os pontos fortes, pontos fracos, também é legal. Então, assim, acho que é uma combinação de hard skills e soft skills que podem te ajudar muito com o passar dos anos, né? Enquanto antes você dominar, pô, tem que ser especialista? Não, não tem que ser especialista, mas você tem que conseguir se virar de alguma forma, né? E ter consciência que, ó, pô, não tá legal, mas eu tenho que melhorar, eu acho que é a primeira coisa, porque aí você coloca a régua em algum lugar, né? Hoje eu estou aqui, para chegar lá, o que que eu faço? É um curso? É uma capacitação? É procurar mentores, né? Pessoas que são muito boas nisso e eu posso aprender? Não sei, mas procurar quais são as saídas que você tem. Cara, mas vamos fazer um recap aqui, porque a gente acabou de dar uma mini aula de MBA aqui, peraí. A gente falou, vê se eu não pulei nenhum, tá? A gente falou pra galera aqui, meu, tenham sempre na bagagem aqui algum outro idioma, né? Então, estuda inglês ou espanhol, ou dependendo de onde você quer ir. Cara, eu quero ir para Alemanha, quero viver nesse país, ou quero ir para China, sei lá, estudar a língua de onde você tenha mais contato ou queira ter mais contato. Ter uma capacidade analítica, e a capacidade analítica não é ser o matemático, o físico, o estatístico, mas, cara, conseguir juntar dados, interpretar e trabalhar de uma forma simples ali no Excel, né? Que todas as empresas têm acesso, todo mundo, qualquer lugar vai ter um pacote Office, né? Você falou também aqui de, cara, usar o PowerPoint aqui, então saber tirar o Excel e saber tirar as ideias da tua cabeça aqui e botar numa apresentação e conseguir mostrar isso de uma forma linear, né? Como hoje está muito na moda, né? Contar um storytelling, né? Então, saber algo com começo, meio e fim ali para a galera entender o que você está querendo falar. E não só colocar isso visual, mas saber falar isso. Então, a gente deu 4 dicas aqui, né? De conseguir botar interpretar isso de uma forma linguística que faça sentido, que as pessoas compreendam. E juntando esse pacote aqui, né, cara, se alguém no começo de carreira se dedicar a isso, cara, eu tenho certeza que vai alçar altos voos, né? Vê se eu esqueci de algum, faltou algum aí? O Ronde, é isso. Cara, ó, entrega a idade, né? Mas quando a gente começou isso, bom, eu tenho 33 anos, não é exatamente Eu tão tenho antigo assim. 34, então toma ali. Ó, a gente está na mesma faixa, né? Mas antigamente não era tão fácil ter acesso a isso. Exato. Pega Google e YouTube, né? Isso é mais recente. Então, na época, cara, é isso aqui, ó. Era livro, era falar com gente. Agora não, com uma pesquisa no YouTube, você consegue ter um tutorial muito completo de como montar um storytelling bacana, como fazer uma análise, como usar uma ferramenta. Então, hoje não tem desculpa, sério, não tem. Pessoas não têm desculpas, porque tem muita ferramenta, né? Você consegue buscar informação. A gente está em uma era em que a informação é escassa. Até demais às vezes, né? Olha quanta fake news hoje é um problema. Antigamente não era um problema. Hoje é. Então a informação ela tem em abundância. Agora a atenção ela entra em escassez. Por quê? É tanta coisa para focar e tentar prestar atenção que as pessoas se perdem. Então menos é mais, né? Aonde que eu vou focar? Vai, pega uma linha e vai, né? Vai até o final, estuda, aprende. Porque quando essa linha que a gente está falando, né, de sintetizar, conseguir colocar isso de uma forma clara, vai ser útil, não importa o que você faz, se você trabalha em um restaurante, em uma multinacional, se você tem uma empresa, e até entender o público, né? Porque quando você vai dar uma mensagem, a exemplo, um diretor da empresa, você tem que ter uma abordagem, né? De repente até começar pelo final, já com as conclusões, né? Quais são os cenários, e depois, caso ele queira, caso seja necessário, você entra no detalhe de algum assunto ou outro. Mas ali o tempo é importante e a objetividade, né? Então, começar pelo final pode ser uma boa opção. Agora, se é um público diferente, que talvez não tenha tanto contexto, inverter, né? Dar um pouco mais de contexto e a recomendação e conclusão no final. Então, são coisas que você tem que pegar o termômetro e entender, né? Como a cabeça dessas pessoas funcionam para você conseguir dar a mensagem da forma correta. Se você consegue juntar tudo isso, né? E, de novo, com qualidade no trabalho, entregando bem, com uma energia bacana, na boa, não tem como as coisas não funcionarem, não tem como as coisas não darem certo. Pode ser que não funcione no time que você quer, né? Pô, quero ser promovido em um ano. Pô, é difícil ter essa previsão, né? Depende de muita coisa, ter a cadeira, momento da empresa e por aí vai. Mas o que não pode acontecer é a cadeira aparecer e você não está pronto para isso. Então, é um exercício meio que diário, né? E eu sempre brinco comigo mesmo assim que existe uma diferença entre você querer ter um emprego, né, e zero estresse com isso, ou seja, você vai ganhar dinheirinhos no final do mês para fazer as coisas que você gosta, vai viajar, estudar, vai, enfim, não importa.
Agora, a carreira, cara, tem um custo a mais, tem um preço aí que é importante. Vai te exigir algumas horas a mais, talvez umas horas de sono e por aí vai. Porque é diferente, né? Você realmente entra de cabeça. Você quer entender como que você pode melhorar e não necessariamente você consegue fazer isso durante só as horas de trabalho ali, né? É igual capacitação. Cara, estudar é um negócio que você tem que fazer, não importa se seja lendo ou fazendo cursos e por aí vai. Não depende da empresa, não é obrigação da empresa te preparar para isso, é obrigação tua se colocar preparado no mercado, seja para a empresa que você trabalha ou para outras possibilidades que venham aparecendo no mercado, né? Então, quando você puxa para você a responsabilidade, cara, é você, é comigo a parada aqui, né? Eu sou dono disso, a carreira é minha. Eu acho que aí as coisas mudam de visão, né? Você sai daquela pegada de deixa a vida me levar e você começa a dar norte para as coisas, né? Aí você coloca algum tipo de direcionamento e aí que, na minha opinião, as coisas vão acontecendo, né? Aí acabam vindo consequências. Tem aquele discurso do Jobs, cara, que eu gosto pra caramba, que ele dá em Stanford, que ele fala que não tem como conectar os pontos olhando para frente, né? Você olha para trás e conecta os pontos. E aí você percebe que as coisas fazem sentido, né? Você chegou aqui por alguma razão, e na minha opinião, é a combinação de tudo isso. E na boa, não dá errado. O timing é outra conversa, mas as coisas acontecem. Pelo menos comigo, porra, super aconteceram. Acho que, galera, para quem tá vendo o vídeo aqui, agora conseguiu entender o porquê que a gente trouxe o Miguel, né? Vocês perceberam, o Miguel aqui dá uma subida na régua de verdade, né? Quando ele fala que o que é botar a régua, acho que ficou bem claro agora na fala dele. E eu me identifiquei aqui bastante quando eu conheci o Miguel, porque eu percebi isso logo de cara, né? Cara, esse tipo de postura, né? Esse tipo de energia que te faz a diferença. A gente vê, Miguel, assim, tem uma galera aqui no canal que tá no começo de carreira. Pô, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu vou ser promovido? Cara, não tem segredo. A gente acabou de dar uma mini aula aqui para vocês contando. E, cara, é se manter motivado, né? A motivação é de você mesmo. Não espere do teu chefe, não espere dos outros, não espere das famílias, porque às vezes a família não entende o que você faz, ou não conhece, não tem informação e bagagem para poder te ajudar. Então, a régua é tua. Mas, Miguel, vamos voltar aqui na trajetória, cara. A gente parou no pedaço que você estava pensando em ir para fora do Ó, país. então, exatamente, ó, e bem nesse momento, eu fiz uma mudança importante de cadeira dentro da empresa, né? Foi quando eu dei um passo para sênior, mas eu teria duas possibilidades na época, né? Era dar um passo para sênior na área em que eu estava, porque supply é uma área gigantesca na Votorantim, gigante, 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 sabe? Mais de 100 pessoas, várias áreas, estruturas, e a possibilidade seria eu dar um passo para sênior, um passo a mais na mesma área em que eu estava, na mesma cadeira, ou tinha um convite na época de ir para outra área, ainda dentro de supply, né? Seriam as duas possibilidades, né? Aí eu pensei, pô, legal, né? Então vai acontecer de um jeito ou de outro. Mas eu achei mais interessante dar a cara a tapa em uma área nova em que eu não conhecia nada do que continuar onde eu estava. Porque na época eu achei que eu poderia aprender mais, aprender coisas diferentes, né? Pô, já conheço o legal de como construir uma fábrica de cimento. E então a gente tinha na época o CAPEX, né, que eram as novas aquisições, e o OPEX, que era a operação, né, manter as fábricas que já existiam funcionando. Eu pensei, pô, não conheço nada de operações, deve ser um universo totalmente diferente. Partiu. E bem nessa época, um colega havia sido promovido para uma outra cadeira e apareceu essa para sênior. Falei, pô, simbora, partiu, né? Mas também era uma cadeira bem técnica de mineração. São as empresas que fazem transporte de minério, né, na fábrica, na mina, super diferente, nada a ver com o que eu tinha feito até então. E aí eu sentei na cadeira e, cara, mundo explodindo, o negócio pegando fogo, o contrato vencendo, reajuste, caos, 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 né? Aí tinha um chefe na época, o Fred, falou, cara, o segredo dessa cadeira aqui é calma e sangue frio. Toca o barco aí. Não, beleza, vamos lá. E aí eu comecei a entender que, pô, zerou. Tudo que eu sabia até então, tudo que eu tinha feito até então, não ia resolver para muita coisa. A não ser te dar um pouco de casca, né? Te dar um pouco de experiência. E aí, de novo, né? O cara foi pesquisar. Pô, onde que eu aprendo esse negócio aqui? Cara, comprei livro, assinei revista, fiz o escambau e comecei, virava noite, cara, estudando, fazendo conta, vendo porte de caminhão, como medir distância, produtividade e tal. E aí, em pouco tempo, eu comecei a criar algumas coisas diferentes, né? Comecei a aplicar algumas teorias que funcionaram na conta, ali na matemática, e eu comecei a levar isso para a operação real. E aí começou a aparecer saving, redução de custo, otimização de operação, e esse negócio começou a aparecer. E, claro, eu envelopava isso muito bem, né? Pô, colocava em uma apresentação bacana,
com todos os pontos fortes ali do que eu havia concluído, né? Então, eu pegava essa parte lógica, né, colocava isso e me preocupava em comunicar bem. Porque uma coisa é uma apresentação feia, e quando eu falo feia, é aquela coisa meio, parece que foi até mal feita, com má vontade, né? E outra coisa é quando você capricha realmente, você mostra valor naquele negócio, você se dedicou. Então, não é tanto pela beleza, mas claro que passa uma mensagem de zelo, né? De zelo pela informação, zelo pela mensagem que você está dando. E aí foi passando o tempo, né? E bem nesse momento, a pessoa que cuidava da operação internacional na Votorantim, que era a VCEA, a Votorantim Cimentos Europa, África e Ásia, opa, diga lá. Vou fazer uma pergunta, meu. Pera aí que tem um gancho importantíssimo aqui, cara. Vou te fazer uma pergunta, aí você me responde direto e aí eu volto com outra, cara. Tá. Nesse momento, nessa mudança de cadeira, que você foi fazer algo totalmente novo que você não conhecia, não sabia, te bateu alguma ansiedade no sentido, cara, quero desistir, cara, quero voltar para onde eu estava? Em algum momento passou isso por você, do tipo, essa angústia? Não, cara. Eu confesso que Não? não. Então, agora Não. deixa eu fazer outro gancho aqui. E eu imaginei que não, tá? E aí, galera, acho que eu passei por isso várias vezes na minha carreira. E eu enxerguei aqui no Miguel o porquê que essa coisa se resolve. Quando você muda de emprego, quando você muda de cadeira dentro da empresa, você vai para uma atividade nova, você vai para o desconhecido. E tudo que é desconhecido te gera um pouco de medo, te gera um pouco de ansiedade. E eu não sei se quem está vendo aqui percebeu a fala do Miguel, o que ele disse foi o seguinte: cara, eu assinei revista, eu comecei a comprar livro, eu fui estudar, eu ficava fazendo conta, porque essa imersão, né, esse estudo de você entender aonde você está chegando e o que você está fazendo, te gera conforto. Porque você passa a entender o porquê que você está fazendo. Você passa a enxergar onde você está pisando. Então, acho que tem uma dica genial aqui, que é o seguinte: cara, mudou de emprego, mudou de cadeira, meu, se enfia de cabeça no assunto, porque quanto mais rápido você dominar, mais fácil, mais confortável você vai se sentir. E aí você não fica com aquela sensação de angústia, eu tomei a decisão errada, não estou no lugar certo, vou ser demitido, não fiz uma besteira na minha carreira, né? Então, cara, eu percebi isso aqui na tua fala, é importante para mim aqui fazer esse disclaimer, porque acho que é uma dica para quem está ouvindo se atentar no momento de mudança. Cara, eu tenho amigos que falam que é gostar de sofrer, mas qual que é a ideia, né? Se tá confortável, se tá bacana, tá tranquilinho, tá errado. Tem alguma coisa aí que já foi, o bonde está passando, alguma coisa não tá ornando. Então, sempre que tá muito confortável, tá na hora. Passou o tempo, talvez até, cara, de você mudar, fazer alguma coisa diferente. Então, eu sempre vi o desconforto como algo bom, né? Algo, claro que dá dor de cabeça, dá, vai te incomodar, vai te encher o saco, vai, faz parte do processo, né? Mas o conforto, ele é ruim nesse quesito, na minha opinião, para a carreira. Então, quando eu topei, né, porque ó, eu teria o aumento de salário nos dois lugares, eu teria o cargo nos dois lugares, né, ia ficar bacana no LinkedIn, não importa onde, nas duas cadeiras. Só que uma, eu achei, né, aí foi minha forma de analisar, que eu não aprenderia tanto, ou não aprenderia uma coisa diferente, e na outra sim. Lembrando que era um mundo diferente, com pessoas que eu não conhecia, com gente nova, enfim, eu falei, bora. Partiu, né? Eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu não fiz. E o começo foi caos, cara, bomba explodindo, meu Deus, foi caótico, assim, Deu certo. foi Deu complicado. certo ao ponto de começar a Deu. vir o convite. É onde você estava, é isso? Então, Se destacou. e foi ali. Aí eu lembro que na época, pô, estava um momento meio complicado de economia, a gente estava com um orçamento meio limitado para viagem e tal, e uma coisa é você conseguir ir na fábrica, ver a operação, né? De fato, colocar o pé ali, ver como as coisas funcionam. E para a mineração isso é importante, né? Porque a gente fala, basicamente, é um trabalho de transporte de minério, né? Então, eu tenho uma mina, eu tenho um britador, eu tenho que ir do ponto A até o ponto B, e posso ter subida, posso ter uma descida, isso muda muita coisa, né? A largura da via, a capacidade de carga, enfim, um monte de coisa que você tem que calcular para entender qual é o melhor cenário. E não dava para fazer isso. E eram 30 e poucas fábricas no Brasil, imagina visitar todas, né? Seria só de orçamento aí, ia ser um negócio meio absurdo. Aí, fuçando, eu cheguei no Google Earth, que também não era tão popular assim na época, mas eu comecei a fuçar e vi que dava para fazer muita coisa. Né? De fixar um ponto A, ele trazia como é que chama? O aclive ali, né? A rampa. Então dava para fazer algumas continhas, mesmo não estando em loco. Né? Isso mesmo na mina, ele pegava esse tipo de coisa. E eu comecei a colocar isso nos estudos, né? Tamanho da mina, distância e tal, porque a pessoa que aprovaria ou não a minha negociação, meu processo, conseguia, de certa forma, ter visibilidade. Ah, entendi, então tá, sai daqui, vai para lá, então por isso que é mais caro, porque é mais distante, enfim. E foi.
E bem nesse meio tempo, essa pessoa que era a gerente geral, né, da operação internacional da Votorantim, a Europa, África e Ásia, ela veio fazer um benchmarking no Brasil, não só para essa, mas para tudo, né? Eram duas áreas de supply, então as sinergias são importantes, porque a gente consegue aprender daqui para lá e de lá para cá, né? Encontrar boas oportunidades no meio do caminho. E aí eu mostrei para ela tudo isso que a gente estava fazendo, e eu comecei sozinho, mas de novo, né, sozinho você pode ir até mais rápido, mas com mais gente você consegue ir mais longe. E aí eu comecei a trabalhar com um amigaço meu, com o Toninho, grande Toninho, ele começou a trabalhar comigo nisso, a gente começou aí sim, você começa a conversar, opa, tem alguém para trocar ideia, para discutir. E a gente começou a turbinar ainda mais esse negócio, né? E aí, quando eu mostrei para ela esse material, ela gostou pra caramba, né? Pô, você nunca, de repente, não pensou em fazer um job e fazer isso lá fora com a gente e tal? Falei, opa, olha aí, Ela era pode ser alguma brasileira? coisa? Não, espanhola, de Madrid. Pô, É, a Maria. Pô, você já pensou, de repente, fazer isso lá? A gente não tem nada disso, seria interessante, acho que seria um ponto positivo. E na hora você finge costume, né? Não, pô, com certeza, seria super legal aí, pô, pode contar comigo e tal. Mas aí começou esse assunto começou a ficar sério, né? Aí conversei com o meu gestor, ó, acho que é agora, hein? Isso faltava ainda, acho que uns 6 meses, era metade do ano mais ou menos. Mas ó, não, acho que vai acontecer, mas tem que ter alguém para conseguir tocar o job aí no teu dia a dia. E nisso o Toninho já estava ficando ali monstro, né? Já estava tocando ali super bem, né? Então, preparar alguém também para a sucessão, né? Para você conseguir dar passos é importante. Porque senão, quando você vira o cara da área, né? A pessoa da área, tem um baita risco aí de você não sair da área, porque você é tão bom naquilo que você faz, ou você é tão especialista naquilo que você faz, que não tem outra pessoa para te substituir. E aí você fica empacado. Então, também você vai montando uma estratégia, né? Preparar alguém para conseguir te substituir, né? E com um nível bacana também, né? Pô, a régua lá em cima, para conseguir dar passos. E assim foi. A gente colocou uma data, seria 1º de janeiro, se não estou enganado. E aí foi. Demorou um pouco para cair a ficha, né? Eu fui com um projeto para implementar, mas aí aconteceu, né? Então, a tão sonhada experiência internacional veio. E aí eu morei em Madrid, que era a minha casa, né? Era a minha residência, mas o meu trabalho era fazer isso, só que agora fora do Google Earth, né? Era fazer isso em loco mesmo, visitar a operação. Tunísia, Turquia, Marrocos, Índia, China. E eu visitei cada operação. Foi muito legal, porque aí a pegada cultural é diferente, né? É um universo totalmente diferente. E aí zera tudo, tudo aquilo que você fez até então, tudo aquilo que você aprendeu não serve para absolutamente nada, a não ser te dar a casca de novo, né? Te dar um pouco mais de experiência, mas zera tudo, né? Começa tudo de novo. Pessoas que você não conhece, países que você não conhece, cultura que você não conhece, a cultura pesa. Eu lembro que na Tunísia, eram países que têm um certo histórico de conflito, né? Países fantásticos, mas que tem alguma coisinha ali, né? Diferente do que a gente está acostumado. Eu lembro que eu cheguei no hotel, o portão era fechado, né? Você parava ali com o táxi, vinha um pastor alemão, farejava todo o carro, né? Dava em volta. Pô, vinha um cara com aqueles espelhinhos, né? Que colocava ali embaixo do carro. Pô, depois disso, sim, abria porta-malas, igual filme. Aí você entrava, chegava no hotel, parecia aeroporto, né? Detector de metal, tirava a mochila, aquela coisa toda. E você, pô, você tem tudo isso, é sinal que tem histórico, né? Você fica tem meio algo aqui, assustado né? ali. Mas aí quando você começa a meio que desapegar disso e tentar entender a cultura, né, como as coisas funcionam, é outra pegada. E eu fui muito novo para lá. Em algumas regiões, a idade é um negócio importante, né? Você ser muito molecão, pô, não é experiente e tal. E não, eu era molecão sim, mas, pô, tinha uma carreira longa aqui já no Brasil, né? Já tinha feito bastante coisa. Aqui zero a fita, não saiu para mais nada. E aí você começa a tentar no teu jogo de estratégia, né? E não é manipular, mas é entender como que você pode contribuir e como que as pessoas podem contribuir. Porque se eu chegasse lá vim aqui rodar um projeto, tentar vender na verdade, né, vender um negócio pronto, vai dar ruim. As pessoas têm que fazer parte disso de alguma forma, e é como você faz a leitura. E vai pelas beiradas, né? Eu fui conversando com as pessoas, procurando ali quais seriam as possíveis influências, né, que poderiam me ajudar, e vai. Eu lembro um episódio muito legal, que a gente foi almoçar em um restaurante, acho que era Tunísia. Era um restaurante bem simplinho, assim, né? Bem simplinho. E a cultura é diferente, né? Então, pô, pega com a mão, tem o pãozinho e tal, tem aquela coisa toda. E aí, era uma comida diferente para mim. Forte pra caramba, assim, picante e tal, mas tava suando aqui. Mas, cara, você tá ali, você tem que provar a cultura. Vai, se joga. E a comida une as pessoas de alguma forma, né?
E, pô, tinha um cara super sisudo comigo, assim, né? E por azar era o gerente da operação toda, né? Não sei se era sisudo comigo, ou era o jeitão dele. E o pão era bom pra caramba, era um pãozão diferente, meio sovado, assim. Nunca vi no Brasil um pão igual aquele. E eu falei, cara, esse pão é sensacional. Tô apaixonado aqui, tô em love com esse pão, né? E aí eu vi que ele sumiu uma parte do almoço ali e ele apareceu. Cara, ele voltou com 3 pão embrulhado assim em plástico filme. Ó, pô, você gostou, tal? Eu fui lá, trouxe para você comer no hotel, fazer um lanche no avião. E, cara, são pequenas coisinhas que você vê que vai conectando. Depois disso, a tratativa foi totalmente diferente. Então, eu acho que primeiro você tentar entender a cultura é o mais importante, né? Entender as pessoas, e aí sim você começa a trabalhar e fazer as coisas funcionarem. Outra situação, nesse mesmo país, eu tinha que ter uma reunião com o gerente de mineração. E lá, as pessoas primeiro aprendem, né, o árabe, né, que é o idioma mãe, na sequência vem o francês, e por último, que o inglês. E eu não falo francês, infelizmente, acho que seria um baita idioma, acho muito legal, muito bonito. E essa pessoa não falava inglês. De repente, uma reunião que poderia ser 1 hora ou 2, cara, a gente passou acho que o dia ali na frente do Google Tradutor, né? Colocava ali em inglês, ele colocava em árabe ou francês para traduzir para o inglês, mas quando você foca em resolver alguma coisa, a barreira é só uma barreira, né? A gente conseguiu se comunicar, a gente estava a fim de entregar a mesma coisa, então as coisas funcionaram. Mas, de novo, isso só acontece quando você se coloca ali para viver realmente aquele negócio, né? Esquece as tuas verdades ali, que deixa em casa, deixa no Brasil, entende a cultura, vê como as coisas funcionam. É a mesma coisa Turquia, pô, baita país, cara, carne boa pra caramba. É, tinha um cafezinho lá, o café turco, que era sensacional. Ele é feito de uma forma diferente. E eu chegava na fábrica, pô, ia direto na cantininha. Eu viciei naquele negócio de um jeito, eu gosto pra caramba de café. E aquele café era diferente. Ia direto na cantininha. E era onde as pessoas se reuniam de manhã para conversar tal. Eu não ia para o escritório, eu ia para o café. Né? E aí você começa a conhecer, conversar e tal, e ali, pô, fui fortalecendo relacionamentos, né? E, de novo, olha como é uma comida interessante. Tem um docinho na Turquia que é o baklava, que é tipo um 1.000 folhas verdinho, assim. No dia que eu fui embora, mandaram buscar no melhor baklava da Turquia tal, porque eu não podia ir embora sem comer aquele negócio. Então, são pequenas coisinhas que fazem diferença, né? Então, quando você busca o relacionamento e aí faz o teu trabalho acontecer junto com as pessoas, é uma pegada diferente, né? Eu acho que isso se sobrepõe à diferença cultural do idioma. Acho que é uma pegada importante para quem quer, né, ter uma carreira internacional, viver em países diferentes, lembrar que a cultura, ela é diferente, tem que ser levada em conta, né? Levado em conta, ela vai unir, né? E como você falou, né? O cafezinho une todo mundo em qualquer lugar, né? Mesmo que você não beba café, passa ali na Copa que você vai unir as pessoas aqui. Excelente. E, cara, você comentou aqui comigo, a gente estava falando antes de começar a gravação, que teve Vale do Silício também. Foi nesse momento aqui? Como é que foi essa história? Não, foi depois, né? Entreguei meu projeto, né? Todos os países, tal. Foi super legal, uma experiência super diferente. Sentia muita falta de churrasco, né? Sente falta aí no meio do caminho. Comida, tudo é diferente, né? Tudo é diferente. E aí, quando eu voltei para o Brasil, antes de voltar para o Brasil, a gente começou a discutir, né? Pô, e aí, qual será que é o próximo passo? E não faria sentido eu voltar para o Brasil na mesma cadeira, né? Depois de uma experiência dessa, não faria muito sentido. E eu não queria ficar também, não era minha vontade, porque eu sou filho, acho que foi quase um ano, deu 8 meses de projeto, mais algumas indas e vindas no meio do caminho para fechar as pontas, foi esse timing. E eu não queria ficar porque eu sou filho único, meus pais já são mais idosos, tal, então é comigo, não adianta, né? A parte familiar pesa. E a gente começou a conversar qual seria uma possível cadeira, né? E aí foi quando eu assumi a minha primeira cadeira de gestão. Voltei para uma cadeira de coordenação, né, cuidando de negociações de materiais e equipamentos Brasil, que depois virou uma cadeira com interface global, né, então pegando todas as operações mundo. E, cara, como bom nerd, né, eu sempre gostei de fazer coisas meio diferentes que não tinha nada a ver comigo. E aí apareceu um projeto para a implementação de um novo sistema de SAP. E aí eu fui com o líder de uma das frentes desse projeto. E essa solução era Vale do Silício, né? A SAP fica lá, em Palo Alto, fica por ali. Então também fui várias vezes para a gente, pô, entender o projeto, no começo ainda de blueprint, concepção, né, como funcionava, depois as fases de implementação. Pô, o mundo totalmente diferente. Eu já estava por lá e comecei a visitar algumas empresas de impressão 3D, entender algumas coisas diferentes, até para entender se a gente teria aplicação para isso no Brasil.
E aí uma pegada totalmente diferente, né? Porque Nossa, você nem pega a tá América do encantador, né? Norte, É outra nossa, realidade. Outra realidade. super, né? Você começa a andar no campus, no Vale do Silício, vai no Google, até SAP, né? Uma pegada de design thinking muito forte, todas as paredes para você rabiscar. É uma pegada diferente, né? Aqueles escritórios gigantescos, mas com pouca gente, né? Eles já tinham uma pegada muito forte de home office, já naquela época, então já muita gente trabalhando de casa, até porque a maioria das pessoas que trabalham ali no Vale moram em São Francisco, né? Que daria uns 40 minutinhos de carro, quase uma hora. Então, para não pegar trânsito, as pessoas faziam muito home office, enfim, essa cultura já existia. Então, quando você vai para uma cultura diferente, é uma cultura muito pragmática, né? Eles são muito pragmáticos. Então, pô, cara grosso, não, a cultura, né? Eles são muito diretos, direto ao ponto, né? Tempo para eles é importante. Então, quando você vai conversar com essa turma, também você tem que entender o que eles valorizam, né? O que é importante para eles, sim ou não. Tempo é uma coisa, pragmatismo, né? Direto ao ponto, sem muito rodeios. Então, foi uma experiência muito bacana também, ainda mais porque você aprende que não dá simplesmente para tropicalizar uma solução, né? Talvez uma solução que funcione muito bem em um país não necessariamente vai funcionar da mesma forma no Brasil. Porque o nosso custo Brasil, né, a logística, a parte tributária, é uma complexidade monstruosa. Então, a gente também deu uns suplicões no meio do caminho para tentar entender, né, e como a gente poderia adaptar. E foi muito inovador na época, porque era uma solução muito nova no Brasil. Então, assim como nós, outras empresas grandes também estavam buscando soluções assim, mas ninguém tinha feito até então. Então, não existia a lição aprendida nacional, né? A gente foi muito pioneiro nisso. É Então, lessons quando learned. você... Exatamente, né? Então, você aprende no meio do caminho. Então, muita coisa deu certo, muita coisa não deu certo, e errar, pô, tem que errar, tá? Na minha opinião, errar tá tudo certo, mas não aquele erro bobo, erro de processo. Errar coisa que você sabe fazer, né? Errar coisas que já existem na organização. Eu acho que o erro bom é aquele erro da inovação, né? Opa, eu vou testar alguma coisa diferente, alguma coisa que ainda não existe, eu vou mudar um processo, e você tem que saber que você pode errar ali, mas que, pô, faz um universo controlado para corrigir rápido. Não fica chocando o erro, né? Pô, aí é ruim. Identificou, corrige. Né? Caso contrário, pensa quanta inovação a gente não teria hoje se as pessoas tivessem esse medinho de errar, né? Esse medinho de inovar. Então, acho que é importante nesse processo, né? Mas desde que tenha isso em mente, é um erro controlado, é um erro de aprendizagem, né? Para entender e tentar melhorar. Miguel, mas e aí? Cara, você não tá mais na Votorantim. Eu vi você contando aqui muitas histórias, muito conteúdo. E como é que foi essa saída, cara? Que você mudou totalmente de área aí Então, pra galera. é que antes disso ainda, então eu estava Ah, numa pegada muito forte de supply, de negociação, inteligência de supply, mas de novo, né, começa a ficar muito confortável, né? E aí, de novo, é sinal que alguma coisa não está muito certa. Pensei, pô, já estou há alguns bons anos na estrutura de supply e eu sei resolver as coisas, né? Aparecem problemas diferentes, mas quando você pega a lógica ali, é mesmo mais ou menos o mesmo caminho. Pensei, pô, tá na hora de dar a cara a tapa em outro lugar. E fui aí, né, conversando com os meus gestores também, eu busquei uma oportunidade diferente dentro da Votorantim. Foi quando eu migrei para a área de inteligência de mercado, a inteligência competitiva. Então, entender concorrência. Então, agora é da porta para fora, né? Eu conhecia muito bem da porta para dentro, e agora queria entender da porta para fora, pensando em cliente, mercado, segmentação, concorrência, como tudo isso funciona. E caos, de novo, né? Eu não sabia nada, cara. E em reunião, meu, o que esses caras estão falando? Olhava aqueles slides gigantescos, meu Deus, que cagada. Porque o começo é assim, né? O momento ali do choque. Agora, de novo, né? Cara, fui ler tudo que eu consegui, pô, livro, revista, site, de volta tudo de novo, né? E geralmente minha forma de buscar informação, fui conversar com gente que já era boa no assunto, buscar quem que era benchmarking, e depois de alguns meses a gente começou a conseguir entregar bastante, né? Estruturar a área. Pô, tive bons gestores, um especial que me ajudou muito nessa fase, eu não vou citar nomes porque são tantos que seria injusto, mas tive bons gestores, bons professores no meio do caminho que também toparam, né? A gente construiu alguma coisa junto, estruturar a área, colocar pessoas certas nos lugares certos, e deu muito resultado. A gente começou a aparecer e começou a se destacar. E é muito bacana para um gestor quando a equipe começa a voar, né? Quando a equipe começa a aparecer, quando ela começa a ser procurada por outras áreas, para outros processos, você se realiza nos filhos, né? Então é legal ver as pessoas voando também. E assim foram aí por 2 anos. Estava muito bem na Votorantim, zero razões. Pô, eu amo muito a Votorantim, é uma empresa que sempre vai estar no meu coração. Mas também, né, as coisas começam a ficar muito confortáveis. Foram 2 anos assim. Até que um belo dia, meu telefone toca, né? Um número desconhecido ali, enfim. E era da Integra, né? Em um processo, tal.
Aí me explicaram, não conhecia a empresa até então, descobri que é um universo gigantesco, né? Um ecossistema de saúde, desde teste de compatibilidade para transplante, teste de Covid, equipamento de laboratório, é um universo de tecnologias, materiais e serviços. Pensei, pô, área de saúde, não entendo nada de saúde, zero, né? Mal no médico eu vou só quando precisa mesmo. Falei, pô, é isso, tá aí, é um mercado que eu não conheço, é um mercado que eu não buscaria em outra situação, algo totalmente diferente que vai me testar de novo. Pô, me interessou, né? O olho brilhou. Uma cadeira bacana, né? Todo pacote tem que fazer sentido, a gente começou a discutir. E falei, porra, cara, nunca fiz nada de parecido com isso na vida, para criar uma área do zero, uma área de inteligência. Então, caramba, que diferente, né? E foi aí que me comprou. Fora que o propósito é muito legal, né? Então, pô, pensa em um país tão carente de infraestrutura como o Brasil, a parte de cimento, material de construção, olha quanta coisa legal você constrói, né? Quantas casas de pessoas, né? Lares e por aí vai. Agora, pensa no mercado de saúde, né? Que tem um baita gap. O Brasil é a sexta maior população do mundo, 23% da população tem plano de saúde. A gente sabe que o SUS é um sistema super legal, mas que tem lá os seus gaps. Então, um mar gigantesco para o ecossistema de saúde, né? Não à toa tem tanta empresa verticalizando e vindo para o Brasil, porque é um mercado gigantesco. E é um negócio que tem impacto profundo na vida das pessoas. Porque quando você tem um diagnóstico mais rápido, mais eficiente, você dá uma solução mais rápida para uma pessoa que de repente está doente, não está legal, está passando mal e por aí vai. Então, cara, olha o propósito desse negócio, né? E isso fez muito sim. Eu sou um cara meio idealista, assim. Então, durante o processo, conversando, falei, caramba, que negócio doido, né? Olha que como isso pode impactar positivamente na vida, realmente, para que as pessoas vivam mais. E aí topei o desafio, eu topei esse desafio em dezembro, agora no final do ano, né? Então estou como gerente de inteligência de mercado e novos negócios, e, pô, tá sendo super legal, né? De novo, revista, livro, aonde que eu posso aprender, eu não sou de saúde, eu sou, de novo, eu sou administrador, eu sou um administrador curioso, né? Então não são coisas que eu sei por natureza. Miguel, deixa eu aproveitar aqui que você me contou um pedaço aqui em outro momento, mas para a galera que está com a gente aqui também saber, você falou algumas vezes aqui da faculdade de administração, né? Mas conta um pouco da tua formação, cara. O que você fez de acadêmico para a galera se inspirar um pouco Tá. também? A minha formação é administração, né? Depois de muito estudar, eu cheguei à conclusão que esse era o curso. Mentira, não sabia o que fazer, fui para administração. Sorte a minha, baita curso. Logo na sequência, eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, na Fundação Getúlio Vargas, eu trabalhava com projetos na época e queria me aperfeiçoar mais. Eu sempre fui um cara muito lógico, né, muito racional, sempre gostei de matemática, fazer contas, mas eu percebi que se lá na frente eu quisesse ter uma carreira de gestão, né, ser líder, trabalhar com pessoas, eu teria que tentar equilibrar, já que não era uma fortaleza minha. E aí fiz uma formação também em liderança e gestão de pessoas pelo IBC, né, com o Instituto Brasileiro de Coaching. Foi super legal, né, foi uma pegada totalmente diferente para aquele mundo mais racional que eu vivia até então. Na sequência, eu quis buscar, pô, onde que eu vou achar a melhor referência mundo em liderança, em gestão de pessoas, em negociação? Aí eu cheguei até Harvard, então eu fiz a formação, fui para lá, nos Estados Unidos, falei em Cambridge, fazer a formação de liderança de Harvard, que foi uma experiência também totalmente alucinante, né? Pô, Harvard, cara, pensa eu, escola pública, lá atrás, se alguém me falasse que eu faria alguma educação executiva em Harvard, eu falei, tá maluco, tá doido? E deu certo, eu fui. Pô, conheci gente do mundo inteiro, cara, um universo totalmente diferente. Para quem gosta de negociação, vai conhecer certamente o professor William Ury, né, de referência global. Intermediou a negociação do Abílio Diniz, né, Pão de Açúcar com Cassino, é um cara monstruoso. Eu tive aula com ele, né, na sala de aula ali, final da aula, momento tiete, né, fui lá conversar com o cara, tal. Pô, de onde que você é? Pô, eu sou do Brasil. Pô, muito Augusto. Não, professor, isso aí não é Brasil, não. Isso aí é vizinho. Mas, pô, um cara super aberto também, super disposto a conversar. Então, foi uma experiência muito legal, muito Uma bacana. vez o idioma abrindo portas, né? Ah, super. Não teria como, né? Porque para as dinâmicas, conversar, estudar ali. E foi uma formação muito legal que me abriu muita visão de mundo, assim. E aí, ok, né? Concluí. E aí depois eu sempre gostei muito de cozinhar, a formação aleatória. Sempre gostei muito de cozinhar, é o meu hobby, né? E aí eu fui para uma formação em gastronomia.
Então, eu tenho uma formação em gastronomia pelo Centro Europeu aqui também de Curitiba. Então, eu gosto pra caramba de cozinhar e fui estudar mais para ser melhor nisso. E aí, a competitividade, né? Pô, como que eu... O médio não resolve, né? Como que eu ergo essa sarrafo aí, né? Como que eu posso ser melhor? Pô, vou estudar, né? E fui, fiz a formação. E aquela, né? Você não cozinha para quem você não gosta, né? Então também é uma forma de estar com gente, conversar, reúne amigo. Claro que foi uma baita dor durante a pandemia, né? Tá sendo ainda não poder a gente se reunir como eu gostaria, e por aí vai, mas também foi muito a calhar. E agora, né? A gente nunca para. Eu estou fazendo um MBA em gestão comercial pela USP, pela Universidade de São Paulo, e esse está aí em andamento. Então eu sempre gostei de estudar. E aí, Ronde, ponto interessante, puxando em capacitação, cara, o universo, seja lá, o mundo, não importa como a gente chame, cara, sempre me deu muita coisa. Tudo que eu queria dava certo, né? Pô, eu queria trabalhar na empresa XPTO, cara, eu fui trabalhar na empresa XPTO. Eu queria ir para tal área, fui para tal área. Pô, eu queria ter experiência internacional, deu boa. Queria cargo de gestão, deu boa. Eu falei, caramba, né? Eu tô recebendo muita coisa, muita coisa bacana tá acontecendo e eu não tô retribuindo, talvez, da mesma forma. Como é que eu posso tentar devolver um pouco das coisas que eu recebo para o universo, sei lá, eu tenho essas loucuras aí. E nisso, olha que interessante, eu já conhecia a Conquer, né? E, cara, tudo que tinha em Curitiba de capacitação, treino, roda de conversa, eu ia. Eu pegava, tem a Livraria Curitiba, não sei se eles fazem ainda, mas tinha um caderno cultural, eu ficava procurando os negócios grátis ali, sabe? Pô, fórum de discussão, não sei o que lá. Não que não pudesse pagar, né? Mas é legal, isso é de graça ainda, show de bola. Eu ficava ali fuçando, fuçando, fuçando. Até que um dia eu fui em um treinamento, e era em um coworking aqui em Curitiba, que era sobre, era um processo, eu não vou lembrar exatamente o que era, mas era tipo uma escutativa, né? Como você se comunicar e como você agir de forma ativa. Aí eu fui, né? E aí tava lá uma roda, né, de cadeira, e aí a ideia era se apresentar para a pessoa que estava, a pessoa da direita se apresentava para você, né? E assim, e o cara que estava à minha direita era o Dário, da Conquer, né? Isso lá no comecinho da Conquer, ainda do Dodol, na Conquer já há uns 3 anos, era bem lá no começo. Era o Dário, pô, eu sou o Dário e tal, cara, gente boníssima, eu gosto pra caramba dele. Faz tempo que eu não falo com ele, por sinal, tem que trocar uma ideia. Pô, eu trabalho no time de recrutamento de professor, tal, que existia na época, e a gente começou a conversar ali. E aí me apresentei também para ele. Ele, pô, que da hora, cara, você nunca pensou em dar aula, não? Eu não, pensei não. Nada a ver comigo esse negócio aí. E, cara, esse negócio ficou matutando na minha cabeça, né? Pô, será que de repente não seria uma forma? Mas você nunca acha que está preparado para isso? Eu falo, não, nada a ver, pô, não sou bom o bastante, eu não estudei bastante, né? Se for para fazer, tem que ser alto nível, não seria agora. Mas esse negócio ficou martelando, né? Porra, será que não seria uma forma de tentar devolver um pouco das coisas que eu aprendi, das coisas que eu aprendi no meio do caminho para as pessoas e tal? Eu já achava a ideia da Conquer, cara, um negócio animal, assim, porra, monstruoso. E foi, né? Acho que uns 6 meses depois, eu não lembro se com ele ou ele me passou o contato, eu marquei uma aula teste na Conquer. Cara, foi amor à primeira vista, assim. Esse negócio me fisgou de um jeito, nossa, muito forte. E aí você percebe que aquilo que você aprendeu ali, apanhando de vez em quando, cara, pode ajudar muito outras pessoas que estão começando agora, ou que querem uma pegada diferente, ou uma visão diferente. E foi como eu encaixei a Conquer, né, onde a gente se conheceu na minha vida. E de lá para lá, pô, 3 anos, várias e várias turmas, é um negócio que você não para, né? É um caminho sem volta. E foi a minha forma de tentar devolver um pouco, assim, para o mundo, tanta coisa bacana que eu recebi, né, durante todo esse caminho. Porque eu acho que é um baita ciclo virtuoso, né, cara? Coisa boa traz coisa boa, que traz coisa boa. E assim apareceu a Conquer. E, cara, a galera que eu conheci, momento curiosidade, cara. A minha esposa eu conheci na Conquer. Que isso? Breaking news Juro, aqui. cara, já há alguns anos, né? Ela fez o curso de alta performance, né? E beleza, né? Acho que passou o quê? 1 ano, 2, a gente se encontrou a gente se encontrou por aí na vida, né? Nos rolês. Uhum. Aí, pô, aquela época, tal, não sei o quê. Então não foi logo na sequência, né? Mas foi uma pessoa que eu conheci lá atrás, na Conquer. Voltei a encontrar depois lá na frente, né? Na vida, e, cara, a gente tá junto até hoje.
Deu certo. Então, deu. Gerando Então, relacionamentos, literalmente. Aqui. super, cara. Isso é muito legal. As pessoas que você conhece, né? Trocar ideia. E quem procura como, que é uma galera que tá a fim de aprender de uma forma diferente também. Exato, exato. Então você aprende gente meio inconformada, né? Mas não aquele chato, aquele cara que, pô, vai e pergunta, mas como é que faz? Como é que você fez? Não sei o quê. Então aí casou a minha carreira corporativa com o mundo aula. Boa, mas ó, acho que nessa de devolver para o mundo aqui, tá faltando abrir um canal no YouTube, um podcast, alguma coisa assim, hein? Acho que cabe mais coisa nessa agenda aí, hein? Fica a dica. Pô, mas é sempre aquela também que, pô, a gente sempre achar que não é bom o bastante, né? Começa, começa. Assisto, pô, assisto os vídeos, vejo o podcast, falo, não, pô, essa galera é muito, muito sarrafo alto, né? Mas vai que, né? Vai Mas eu que, acho que é super legal. justamente. E é uma Boa. forma muito bacana de comunicar, né? Porque você atinge públicos que de repente não seriam atingidos de outra forma. Mas eu acho que é uma baita oportunidade, sim, né? De E estar com gente, de aproveitando aqui para a conectar. gente ir encerrando o nosso bate-papo, Miguel. Cara, Manda. o que que você deixaria de mensagem para a galera? Acho que a gente falou muita coisa aqui para quem está no começo de carreira, para quem está entrando na carreira de gestão, para quem quer ter uma carreira internacional. Mas, cara, se a gente fosse sintetizar aqui, né, com base nessa tua trajetória, em toda a experiência aqui, que é fantástica que você tem, que mensagem que você deixaria para a galera aqui? Vou copiar aqui de um outro podcast que eu sigo bastante aqui, do Joel J, que é um cara de altíssima performance. Cara, se você tivesse que deixar uma mensagem aqui pro mundo inteiro, independente do idioma, o que que você deixaria para essa galera? Cara, e mensagem. Eu acho que o resumo é vai que dá, cara. Vai que dá. Porque se dedica que as coisas acontecem, né? Busca conhecimento, e não só conhecimento teórico, mas conversar com gente que já passou por isso, tá com gente sempre, né? Acho que as pessoas é que fazem, que formam uma empresa, que formam uma área, que formam uma estrutura. Então, quando você se coloca disposto a aprender, a ensinar, tá com gente boa e entende que o sarrafo na linha média não vai resolver a tua vida, né? Ergue, se coloca lá para cima, por mais que no começo pareça um shot, né? Pareça um tiro na lua, mas aí vai nadando e você percebe que dá para chegar. Aquela meta é boa, é aquela que vai 50%, 40%, 60%, você sabe como chegar, né? O resto é mistério, o resto é X, né? Então você vai aprendendo no meio do caminho. Então acho que vai que dá, cara. Não tem dificuldade que a gente não consiga superar, desde que com isso em mente, né? Que vai ter dificuldade no meio do caminho, vai, mas também tem muita gente bacana no meio do caminho para ajudar a gente a superar. Eu acho que é como eu encerro, pelo menos é como eu trouxe minha carreira até aqui e do fundo do coração é como eu espero que ela continue daqui para frente. Até porque esse negócio não para nunca, né? Sempre tem um desafio diferente, uma nova solução e essa vontade de aprender, acho que a gente não pode perder nunca, né? Para poder lá na frente olhar para trás e conectar os pontos. Acho que é É isso. feliz na jornada, né? Como você falou aqui, né? Ah, cara, é isso. Se diverte, tira onda. Claro que no bom sentido, né? É, Mas se diverte, dá risada. Eu acho que o humor é importante. Não o humor de contar piada, mas aquela energia bacana que você coloca e de se divertir no meio do caminho, tanto com os acertos quanto com os erros. Acho que faz muita diferença, assim. Acho que é um bom ponto aí que você levantou. excelente. Galera, Miguel Rodrigues esteve com a gente aqui hoje, cara. Vocês perceberam? Eu deixei ele falando, porque, cara, o Miguel tem muito conteúdo, muita história, fala super bem. Falei isso para ele, é um cara que tem uma oratória sensacional aqui. Deu para ouvir na trajetória dele, que muito por conta do lado nerd aqui, né? De que dos líderes que estão ali expostos atrás dele aqui na imagem, nesses livros ajudaram a moldar. Cara, parabéns pela tua trajetória, parabéns pela jornada, assim, é sensacional. Tenho certeza que vai ter muito mais ainda para você acumular de bagagem aqui, contar de história. E como eu costumo dizer, né? O canal está sempre de portas abertas, então volte sempre aqui, será sempre bem-vindo. Tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda por outros momentos do mundo corporativo, do mundo de projetos e da vida, quem sabe. Foi um prazer Pô, te ter aqui, onde Miguel. cara, o prazer foi meu, foi um bate-papo super legal. Aí o tempo passou rápido. Se deixar, eu fico o dia falando. Mas muito legal relembrar histórias do passado aí, trocar ideia, e se de alguma forma ajudar alguém, né, com um ponto de vista diferente, uma experiência diferente, acho que a gente já ganhou o dia aí. Beleza? Então eu que agradeço aí, foi legal pra caramba. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.